Lamentações, capítulo 3, versos 22. Vai lá no meio da Bíblia. Vai passar Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Aí vai chegar Isaías. Aí vai vir Jeremias. Aí depois de Jeremias tem um profeta, tem uma carta, um livro chamado Lamentações. Chamos? Lamentações, capítulo 3, verso 22. Vamos ler o verso 22 e 23, ok? Que essas palavras sejam gravadas no coração de vocês. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém? Senhor, fala com o teu povo e renova mais uma vez a tua misericórdia sobre nós. Em nome de Cristo oramos. Amém. Podeis sentar. Lamentações. Então, a Bíblia tem um livro chamado Lamentações. De alguma maneira você pode já ter uma aplicação do próprio título do livro dessa noite. A gente não tem que ficar com reclamações com as pessoas, mas nós podemos todos os dias nos lamentar diante de Deus. São coisas diferentes. Reclamação é um resmungo. Lamentação é abrindo e pedindo para o Senhor: tem compaixão de mim. Eu sou um pecador. Eu sou uma pecadora. Mas afinal de contas, você é alguém rico? Ou você é estável? Ou você é pobre? Alguns são ricos, falam que são pobres. Alguns são pobres, falam que são ricos. E alguns querem ficar no meio do muro, falam que é estável. Mas a pergunta que vem em seguida é: mas rico do quê? E pobre é uma ausência do quê na minha vida? Será que eu estou falando de economia, de conhecimento, de beleza, saúde? Alguns de nós têm mais saúde, outros têm menos. Não tem como conhecer uma pessoa que tem 90 anos de idade e falar: poxa vida, sua saúde está ruim. Não, essa pessoa tem muita saúde. Como que você sabe? Ela viveu 90 anos. Mas uma hora a saúde falha, porque nós somos mortais. Você é rico ou pobre em sabedoria? Idade. Você tem muita idade ou tem pouca idade? Mas e sua vida com Deus? Quando você olha para você e você sabe quem você é, como é que é a sua vida espiritual com Deus? Como é que é a sua capacidade de resistir às tentações e obedecer a Deus? Qual é a sua capacidade de vir qualquer notícia: eu louvarei o Senhor? A verdade é que todos nós que estamos aqui nessa noite somos espiritualmente miseráveis. E a palavra que eu gosto de usar para ficar claro para mim e para você é que nós somos mendigos espirituais. O principal ato de alguém quando sabe quem é espiritualmente diante de um Deus que é santo é perceber que ele é um mendigo, que ele precisa de tudo. E todos os dias ele tem que estender a mão para Deus. Deus me perdoa, Deus me dá o pão, Deus me dá a força. Deus, eu estou sofrendo uma enfermidade, Deus, minhas emoções estão totalmente translocadas. A boa notícia é que as misericórdias de Deus, elas estão espalhadas por toda a criação. As misericórdias de Deus, ela alcança todas as pessoas. Porque sem a misericórdia de Deus, o mundo morreria. As suas emoções, muitas vezes, estão fora do lugar
Porque isso é um efeito do pecado. O seu corpo, quanto mais você vive, ele vai perdendo a vitalidade e o vigor, porque esse é o normal. Então você precisa da misericórdia de Deus para a sua saúde. A boa notícia é que Deus é um Deus cheio de misericórdia. Eu pensava nesse texto, nesse sermão, e uma expressão boa para definir Deus, quando você pensa em misericórdia, que no latim seria aquele que tem miséria no coração, aquele que é miserável no coração, seria uma boa definição de misericórdia. Mas então, como que eu poderia definir Deus em contraponto a nós, os mendigos espirituais, os miseráveis espirituais? Uma boa expressão para mim seria o rico eterno. Porque tudo aquilo que nós procuramos e tudo aquilo que é mais importante para a nossa vida, Deus tem em abundância. Então Ele é um rico, e Ele sempre teve e sempre vai ter. Por isso que Ele é o único que pode agir com misericórdia sobre tudo e sobre todos. E por isso que o próprio Paulo, escrevendo na igreja de Coríntios, ele diz: o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Como que é bom quando alguém percebe que é pecador e sabe que tem para onde ele correr: a presença de Deus. Porque você não vai ter misericórdia em outro lugar. A misericórdia flui do trono. Essa é a nossa grande necessidade, recebermos misericórdia. Mas por outro lado, alguém que recebe misericórdia, vem a questão: você age com misericórdia? Você tem compaixão dos pecadores? Qual que é a sua atitude quando você vê alguém sofrendo? O seu primeiro pensamento quando você vê alguém sofrendo, ou sobre os efeitos terríveis do pecado, é isso mesmo, Deus, o Senhor é justo, chegou a hora de acertar contas com esse pecador? O seu coração é mais para a justiça? O seu coração é de ter compaixão, de se compadecer? Muitas vezes a gente fala que tem dó, eu tenho dó daquela pessoa, mas é uma dó que fica só nas palavras. E Deus não sente misericórdia assim. A misericórdia de Deus, ela é prática, ela visita, ela consola. A misericórdia de Deus, ela perdoa. A misericórdia de Deus, ela levanta o enfermo de uma cama. A misericórdia de Deus coloca as emoções no lugar. E a misericórdia de Deus nos dá paz. Quando tudo em volta pode estar muito ruim, mas por causa da misericórdia, eu vou sempre lembrar: Deus tem aliança comigo no sangue de Jesus. Então Ele vai ter misericórdia de mim. Todo crente tem que ter convicção absoluta que Deus tem compaixão dele, porque isso é uma coisa que Deus faz naqueles que Ele salva, naqueles que Ele perdoa. E quem escreveu Lamentações foi o profeta Jeremias, e ele era um homem cheio de compaixão. E percebam como é que Deus fez para que Jeremias aprendesse misericórdia. Como é que Deus trabalhou compaixão no coração desse servo dele, desse profeta? Deus coloca Jeremias no momento mais dramático, mais terrível, mais difícil do povo de Deus do Antigo Testamento. Jeremias é aquele que vai estar em Jerusalém quando os babilônios vão chegar marchando, cheios de fúria, cheios de ira, mas sendo vara de Deus. Mas ele vai ver o templo ser destruído, ele vai ver todos os objetos de prata e de ouro do templo serem levados embora. Ele vai ver o fogo se alastrar naquele templo, e aí aquelas coisas que são revestidas tudo em ouro, aquelas madeiras pegando fogo, aquele ouro que começa a derreter e começa então no estado líquido ir para a fundação do templo. Então os babilônios, para tirar esse ouro que está lá, eles vão remexer esse templo. E Jeremias vai ver isso, e ele é de uma família de sacerdotes. Ele foi educado para ser um pastor. Ele foi treinado para liderar a adoração naquele templo. E ele vê tudo isso.
E ele lamenta, e ele se entristece. Por isso então, que ele é o homem que Deus escolhe para escrever esse livro de 5 capítulos, que eu poderia também chamar de o choro de Sião. Milhares de judeus são levados presos para a Babilônia. Quem fica em Jerusalém? Os que não têm muita ocupação para a Babilônia, os mais pobres, como se o exército babilônico dissesse assim: vamos deixar esses aqui para morrer aqui mesmo, e destrói toda aquela nação. Então Jeremias está ali vendo essa cidade destruída, essa tragédia, essa dor, essa agonia, essa grande amargura, e tudo isso aconteceu sobre o templo de Jerusalém, porque o povo abandonou a Deus e seguiu atrás de outros ídolos. Essa é a primeira causa, a idolatria. Mas eu também tenho que lembrar a vocês, já fazendo uma aplicação prática na sua vida, uma segunda causa da queda de Jerusalém, da derrubada do templo, é: o povo não guardava o sábado de Deus. Eles queriam ganhar dinheiro, eles queriam fazer muitas coisas, mas eles não queriam parar para descansar e buscar o Senhor no dia do Senhor. Então, por causa da não guarda do sábado, Jerusalém cai. Você tem dedicado um dia para o Senhor? O domingo? E se você trabalha de turno, eu vou falar, então elege outro dia, o dia do Senhor naquela semana, e descanse naquele dia. Para as atividades, dorme mais um pouco, come com calma, mas busca a Deus. Fala com o Senhor, reúne a família, lê a escritura com a esposa, ora com os filhos com mais calma. Isso tem que ser feito todo dia. Mas no estresse, na correria, muitas vezes nós falhamos e deixamos de fazer essas coisas. Por não conhecermos o hebraico como língua materna, nós perdemos muito da poesia. Se vocês prestarem atenção, e ó, vocês estão com a Bíblia aberta, perceba, o capítulo 1 tem quantos versículos? 22. E o capítulo 2 tem quantos versículos? 22. E o capítulo 4 tem quantos versículos? 22. E o capítulo 5 tem quantos versículos? O hebraico tinha 22 sílabas, ou seja, cada verso desses, do capítulo 1, 2, 4 e 5, começa com uma letra do alfabeto hebraico. Porque quando eles escreviam, por mais que era terrível as dores do coração, eles escreviam de maneira poética. E eles escreviam aquilo também daquela maneira para que facilitasse o povo a memorizar e depois pudessem, de memória, de cabeça, declamar aquilo ao Senhor, num ato de adoração. A exceção é o próprio capítulo 3, que é uma espécie de cume desse livro, que é o clímax. E onde nós podemos dizer então que o clímax desse livro é as misericórdias de Deus pelo seu povo não tem fim. E aí, o capítulo 3 vai ter 66 versículos, porque aqui o poeta foi diferente, ele pegou de 3 em 3, fez estrofes, 22 estrofes, com 3 versos cada uma. Então ele fez do mesmo jeito, só que agora ele triplicou, ao invés de ser 22, também começando com as sílabas do alfabeto hebraico. Agora, é interessante, quando você pensa que o capítulo 3 é o clímax do livro, as misericórdias de Deus não têm fim. Eu só consigo entender isso quando eu, de uma visão superior, como se eu estivesse no céu, como se estivesse no alto, eu olho para baixo, e aí então Deus nos olha com compaixão, Deus olha a sua miséria, Deus olha a sua pobreza, e então Ele te trata com misericórdia, Ele te trata com esse amor, que é um amor pactual, um amor que Ele tem por aqueles que Ele traz para Ele. Queridos, e o que é a misericórdia?
Eu vou falar para vocês o que é misericórdia. Uma maneira fácil de você lembrar. A misericórdia era você sair lá fora depois do culto e você começar a andar nessa avenida. E você procurar o cachorro mais magro, sarnento e esquisito e virar para ele e falar: Bilu, tio, vem aqui. E você amar aquele cachorro que ninguém nem quer chegar perto. E você pegar aquele cachorro. E você dá um nome para o cachorro. E você alimenta ele. E você dá um banho. E você passa remédio. Você coloca uma roupinha. Você dá um cantinho para ele. Isso é misericórdia. É exatamente isso que Deus faz com você. Você é o cachorro sarnento. Você é o cachorro estranho. Você é um cachorro miserável. Você é o cachorro, às vezes, que fica roubando as linguiças dos outros cachorros. Que rouba os ossos. Esses somos nós. Então, irmãos, a misericórdia é a manifestação de um amor por um objeto lastimável. Mas o coração do homem não é assim, não. Porque quando a gente vai escolher alguma coisa para amar, como que a gente escolhe? Qual é o mais belo? Qual é o mais que me atrai? Qual é mais bem cuidado? Qual tem mais valor? É esse que eu quero. Eu vou comprar livros nos sebos virtuais. Livro que não edita mais, eu estou lá procurando. Aí eu fico olhando assim. Conservação, o miolo está solto, folhas amarelas, está riscado. Esse sai fora. Livro está inteiro, nunca foi lido e tal. Percebe o meu coração? Eu estou procurando aquele que é o melhor cuidado. Deus não. Como foi falado domingo passado, Deus escolheu os piores, os mais loucos, os que não são, para envergonhar aqueles que acham que são alguma coisa, aqueles que acham que não precisam da misericórdia de Deus, mas eles também precisam da misericórdia de Deus. Uma outra maneira de você lembrar da misericórdia é você lembrar daquela parábola do samaritano. Passou um levita, alguém que cuidava das coisas do Senhor, da casa do Senhor, e viu aquele homem lá caído na estrada entre Jericó e Jerusalém. O que ele fez? Ele se afastou e ele foi embora. Aí depois veio um pastor, que por excelência tem que ter um coração de misericórdia, senão não consegue pastorear. Um pastor sem misericórdia é um contrassenso. Um pastor sem misericórdia não serve para nada, para Deus. E então esse sacerdote passa e vê aquele homem ali que foi roubado, que foi agredido por bandidos ali naquela estrada, e ele também se afasta e vai embora, fala: não, eu tenho um culto, eu tenho que ir lá na igreja, eu não posso te ajudar agora. Mas de repente vem um samaritano, alguém que é odiado pelos judeus. E o que ele faz? Ele se aproxima, ele o pega, ele se suja de sangue, ele põe no animal, e ele vai até uma hospedaria, até um hotel, e ele paga a despesa, e ele pede: cuida dele, está aqui o dinheiro, depois eu vou voltar, se tiver mais despesa você anota que eu vou pagar. Isso é misericórdia. Como que nós precisamos crescer em misericórdia? Quantas pessoas com essas condições que eu falei para vocês estão aí fora? Nessa condição de mendigo espiritual, feridos pela vida, machucados, sem nada, sem esperança. E muitas vezes nós não damos atenção para essas pessoas nos estacionamentos dos supermercados, nas portas das lojas, quando apertam o interfone das nossas casas: eu não tenho nada para te dar, eu não tenho nenhuma moeda para te dar. Mas Pedro também, né, passou uma situação dessa: eu não tenho, mas o que eu tenho receba. Anda, receba Jesus. Mas tem uma expressão aqui muito forte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
Perceba então que quando eu penso que a misericórdia de Deus não deixa eu ser consumido, quer dizer então que existe um risco de ser consumido. E ser consumido aqui quer dizer ser totalmente destruído. Como se fosse um holocausto, um tipo de sacrifício do Antigo Testamento que queimava tudo até virar pó. Há um risco então. Mas quando nós olhamos para a palavra misericórdia, a misericórdia então é Deus, Ele livrando esse alguém, esse objeto dessa dificuldade iminente. A misericórdia é Deus fazendo assim com você: eu não vou aplicar a pena que você merece, eu não vou tratar você então conforme os seus pecados, eu vou tratar você conforme a minha misericórdia. Você é miserável, você é um pobre, você não tem vida espiritual em si mesmo, mas eu sou rico, e porque eu sou rico, eu envio meu filho para que você tenha vida eterna. Aleluia. Nós precisamos corrigir aquelas expressões: essa pessoa tem tudo, só falta Jesus. Isso é muito errado. Isso fala contra Deus. Essa pessoa tem tudo, só falta Jesus. Gente, ter tudo é ter Jesus, porque Ele disse para Paulo: a minha graça te basta. Quem tem Cristo tem tudo, porque é Ele que alimenta, é Ele que cura, é Ele que ampara, é Ele que visita, é Ele que leva o consolo no dia do velório, é Ele que ressuscita os mortos, é Ele que defende de demônios que nós nem estamos vendo, e Ele livra, e Ele protege. Então, esses somos nós. E é uma palavra que ofende você. É uma palavra ofensiva. Quando alguém fala: você é um miserável. Como assim sou um miserável? Eu sou um trabalhador. Eu tenho comida em casa. A minha roupa está bem passada. É ofensivo para a nossa moral própria, para a nossa justiça própria, escutar que eu sou um miserável. Mas eu preciso ouvir que eu sou um miserável, porque se eu não entender que o meu coração é miserável, pode ser que com o tempo na fé, eu acho que eu não preciso mais da misericórdia de Deus. É a mesma coisa que você está náufrago, e você tem uma tábua que você segura para não afundar. Aquela tábua é tua salvação. E alguns começam a andar então e acham que não precisam mais da misericórdia, porque eles acham que eles cresceram, eles acham que eles têm vida em si mesmos. E aí de repente eles soltam aquela tábua de salvação e eles começam a afundar. Mas Deus é cheio de misericórdia. Ele fala: pega na tábua, pega na tábua. A tábua é a cruz de Jesus. Se eu não entendesse a misericórdia de Deus, eu não suportaria a mim mesmo. Porque só assim, acreditando totalmente no amor pactual, no amor que ama independente do que você faz, no amor que ama com liberdade e soberania, que ama desde a eternidade e te chama para ser Ele. Se eu não entendesse isso, como eu poderia olhar para Deus? Como eu poderia orar? Se eu não tivesse certeza que Jesus é a maior misericórdia de Deus para a vida daqueles que creem e recebem perdão. Mas quando você não entende a misericórdia na sua vida, quando você não entende esse amor pactual de Deus que vem para te ajudar, você começa a ficar afastado de Deus. Porque nosso coração é orgulhoso por natureza, autossuficiente, e quer muitas vezes viver com justiça própria diante de Deus. Como diz o profeta Isaías, é um absorvente sujo para ser jogado no lixo, não serve de nada. Só há uma justiça que traz a verdadeira misericórdia e perdão sobre você: a vida de Jesus, o sacrifício de Jesus. Por isso que a misericórdia de um Deus que é de maneira eterna, misericordioso, é Ele vir em favor de pecadores que estão na pobreza, que estão na ruína, que estão destruídos. E essa misericórdia não vem apenas sobre pessoas, mulheres,
Não, ela também vem sobre a própria natureza, porque Paulo diz em Romanos capítulo 8, porque sabemos que toda a criação, escute, a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A criação, os montes, os oceanos, os rios contaminados, toda a criação chora diante de Deus, suspira, treme, e eles precisam do quê? Se eles pudessem clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou contaminado. O homem que pecou me contaminou. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou sendo destruído, eu não estou sendo preservado. A criação geme, e a criação precisa de misericórdia. E a misericórdia de Deus, como diz aqui, que ela não tem fim, ela age sobre as suas misérias físicas, emocionais e espirituais. Quanto mais triste você estiver, mais clame a Deus: Senhor, tem compaixão de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso da tua presença, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua paz. Você só consegue orar assim quando você confia na misericórdia de Deus, porque senão você anda na sua própria força, senão você quer resolver as coisas do seu jeito. Mas lembre-se, quando Jeremias fala, as misericórdias não têm fim, esse não tem fim, eu não posso agora aplicar isso para quem não tem Cristo, porque aqueles que estão sem Cristo e que me ouvem nessa noite, esse não tem fim está sobre a vida daqueles que têm fé em Jesus, porque para esses a misericórdia de Deus nunca acaba. Mas para aqueles que estão sem Jesus, para aqueles que estão vivendo de maneira perigosa nesse mundo perdido e hostil, sem Deus, para quem está vivendo assim, a misericórdia vai ter fim, porque um dia vai começar a justiça. Um dia a justiça começa, e quando a justiça começa, a misericórdia para. Se vocês prestarem atenção no Salmo 136 que foi lido aqui nessa noite, esse salmo é em relação ao amor pactual, a misericórdia de Deus pelo seu povo, a misericórdia de Deus pela igreja não tem fim. Sobre os homens sem Cristo, não. Uma hora ela acaba. Se morre sem Cristo, acaba. Depois vem juízo. Esse é o evangelho. A misericórdia você não recebe porque você merece. Se você recebesse tudo que você recebe por merecimento, então é por justiça, não por misericórdia. Então você percebe que a misericórdia é como se ela andasse de mãos dadas com a graça. A misericórdia também, ela é soberana, ela é livre. Acompanhe comigo o que Paulo fala à igreja de Roma. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus, eu estou no capítulo 9, verso 14. De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu aprouver ter compaixão. Assim, pois, escuta isso, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para o meu nome seja anunciado para toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. A misericórdia de Deus não é vinculada. A misericórdia de Deus é totalmente livre, porque Deus é livre e Ele é soberano. Ele usa a misericórdia como Ele quiser, mas Ele usa com seus filhos, Ele usa com a humanidade toda, e Ele usa também com a sua própria criação. Deixa eu falar para vocês rapidamente 3 maneiras da misericórdia de Deus ser entregue para o homem. Primeiro, como que é a relação da misericórdia de Deus com os seus filhos, com a igreja, com aqueles que são perdoados. Receber misericórdia de Deus é ser perdoado, é não ser tratado conforme os seus pecados. Lembre-se disso, Deus não te trata conforme os seus pecados, porque os seus pecados foram todos castigados em Jesus. Ah, mas o que acontece depois quando eu peco? Então o que Deus faz comigo? Ele disciplina. É diferente
dele trazer a justiça condenatória, trazer um castigo. Ele disciplina porque o pai que ama, ele disciplina. Então, escute como que ora um crente que sabe que é filho de Deus quando peca. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Como é que ele pode orar isso para Deus? Para Deus, apaga, tira a culpa do meu pecado. Como que ele ora isso? Porque ele sabe que Deus o ama, e ele sabe que Deus é cheio de misericórdia, então ele ora assim. Então ele não fica simplesmente preso naquele peso do pecado, na culpa do pecado, porque ele sabe que a culpa foi lançada sobre Cristo, e ele acredita. Por isso que a salvação é pela fé. O perdão se recebe pela fé. Nós não temos que subir escada, nós não temos que fazer voto, nós não temos que fazer nada disso, porque Cristo fez tudo na cruz. Porque por mais que Isaías 53 diga que ele seja o servo sofredor de Deus, tem uma outra face de Jesus que eu preciso lembrar. Ele é o guerreiro do Senhor. Ele é aquele que é o Senhor dos exércitos, e ele peleja pelo seu povo. E qual é o nosso principal problema? Pecado. Esse é o nosso problema, pecado. E como ele peleja? Morrendo. Ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz pela sua dureza. Ele morreu pela mentira. Ele morreu pela fraude. Ele morreu por causa da preguiça. Ele morreu por causa da imoralidade, por causa da prostituição, por causa de tudo que nós fazemos errado. Cristo morreu por isso. Isso é misericórdia. Essa é toda a misericórdia. Diz o Salmo 103:3, é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem sara as tuas enfermidades. Você só recebe misericórdia de Deus porque Cristo morreu na cruz. Presta atenção. Se toda vez que alguém fala para você que Cristo morreu na cruz para perdoar pecadores, e isso não tem a ver com você, ou você está muito frio, ou você ainda não entendeu o Evangelho. Você ainda pode não estar na fé. Pode ser que você esteja sim frequentando uma igreja, lendo a Bíblia, contribuindo, falando de Deus, mas você está tendo uma vida religiosa. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é Deus trazendo a boa notícia que pecadores são perdoados, porque crê em Jesus. Eu poderia falar aqui que a misericórdia de Deus sobre a igreja, sobre os filhos de Deus, ele engloba 3 áreas: pecado, inimigos e dificuldades. Como é que Deus age com misericórdia no pecado? Ele perdoa. Como é que Deus faz com os nossos inimigos? Ele nos protege. Como é que Deus fala com as nossas dificuldades? Ele provê, Ele vem nos socorrer. Deus age em todas as coisas na sua vida, porque Ele é cheio de misericórdia, e você é miserável, você é pobre, você é carente, você é um mendigo espiritual, você mendiga por saúde. Quando a gente costuma falar, um mosquitinho pequenininho que vive alguns dias pica você, você cai. A misericórdia de Deus te levanta. Vem uma notícia terrível sobre você, você cai emocionalmente, mas vem o Senhor e te levanta com a misericórdia dele. Agora tem uma coisa que você não pensa. Mas como é que é a misericórdia de Deus quando eu não era convertido? Como é que Deus me tratava quando eu não era convertido? Como que é isso? Como que Deus se relacionava com você antes de você se converter? Porque a sua conversão não foi um acidente, correto? A sua conversão está dentro do quê? Do plano de Deus, porque eternamente Ele te amou. E a salvação, ela está dentro de uma aliança, de um pacto de sangue, que é Cristo morreu na cruz. Então eu pergunto, como é que Deus tratava você antes de você se converter? Você estava solto? Você estava à mercê de todas as coisas? Não! Porque existe uma misericórdia de Deus sobre aqueles que vão se converter, e essa misericórdia estava sobre você, só que você não sabia, mas ela estava lá. Lembra de Bartimeu? Nossa, quer dizer que Deus já tinha um cuidado especial por mim antes de eu conhecer Cristo? Sim! Ele te protegeu,
Ele te livrou do acidente, Ele te livrou da morte, até que o dia que você encontrasse o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Ele não deixou você ir para aquela cidade, Ele fez você vir para outro lugar. Ele não deixou aquele relacionamento ir para frente, Ele colocou outro relacionamento. Deus não é só soberano sobre os crentes depois que eles se convertem, Ele sempre é soberano sobre as nossas vidas, desde a eternidade. Eu falo isso para você sentir o quê? Fica tranquilo, porque o teu Pai cuida de você. E Ele quer que você saiba disso. Porque, lembra aquele grito que Jesus ouviu? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Fica quieto, seu cego. Sai daqui, Bartimeu. Não importune Jesus. O que Ele fez? Ele não parou. Ele aumentou o grito. Ele falou mais alto. Mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por isso, nós temos que pregar para todas as pessoas, nós não sabemos aqueles que vão se arrepender, aqueles que vão ser salvos. Mas eu tenho que pregar na esperança que tem pessoas que estão debaixo também da misericórdia salvífica de Deus. E eu tenho que falar para ela, continue, busque a misericórdia de Deus, mas dê o nome dessa misericórdia que salva: Jesus. Mas para isso tem que falar do pecado dela. Você tem que mostrar para ela que é o pecado dela que faz ela miserável espiritualmente. Queridos, o dia que eu li sobre a história do rei Manassés, esse cara é terrível. Manassés foi um rei terrível. Ele reinou 55 anos. Deixa eu falar o currículo dele. Ele fez o altar para Baal. Ele fez o poste hidro. Ele serviu tudo que tinha no céu. Tudo que era no céu, ele deu nome para esses, colocou como deuses. Ele fez altares no templo. Ele queimou o seu próprio filho em sacrifício. Ele adivinhava pelas nuvens. Ele consultava feiticeiro. E ele derramou muito sangue inocente em Jerusalém. E a palavra diz que por causa dos pecados de Manassés, Jerusalém ia cair. É uma das causas também. Olha o currículo desse homem. O que a gente dá para ele? Acaba com ele, Deus. Fulmina ele, Senhor. Não tem mais misericórdia dele não, consome ele até o pó. Ou não é assim quando você ouve tudo isso? Ele sacrificou o filho dele, a Moloque. Ele foi levado para a Babilônia preso em gancho. Certo? Quando ele foi saindo assim preso, o povo: glória a Deus, esse rei merece isso aí, acaba com ele. E ele foi levado. Ele trouxe a idolatria para dentro do templo de Jerusalém. Mas aí, diz a escritura assim: Manassés, esse rei, lá na Babilônia, ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, e fez-lhe oração. E aí você pensa, Deus não ouviu ele? Era muito pecado, a ficha dele era muito terrível. Esse homem não merece salvação. Quem merece? Quem merece? Quem aqui merece ser salvo? Graças a Deus todo mundo sabe que ninguém merece salvação aqui. Por isso que é graça. E o que Deus fez? O que Deus fez com alguém que fez idolatria dentro da casa dele? O que Deus faz com alguém que mata o filho dele em sacrifício, o próprio filho? E Deus se tornou favorável a ele. E Deus atendeu a súplica dele. E Deus fez ele voltar para Jerusalém. E Deus colocou Manassés de novo no reino. E então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Ele se converteu. Quando eu li essa história, que esse cara com essa ficha terrível converteu, eu conheci o que é misericórdia. É isso que é misericórdia, não é aquilo que nós estamos falando. Essa pessoa não se converte, essa pessoa é dura. Você conhece alguém pior que Manassés? Diga para mim nessa noite. Conhece alguém pior que Manassés? Que faz idolatria na casa de Deus, que mata o filho, que olha para as nuvens e adivinha, que consulta feiticeiro. Mas a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. E Deus perdoou. Por quê? Porque ele ficou angustiado. E ele orou. E ele pediu perdão.
Você pecou, está angustiado? Pede perdão. Você está brigado com Deus? Fala, Deus, eu estou brigado, mas eu preciso da sua misericórdia. Vá a Deus. A esperança para você. Você acha que se Manassés constasse qualquer pastor daquela época, o que você acha? Faz uma oração aí, mas acho que o seu caso já está definido. Você vai ser condenado. A misericórdia de Deus não é algo racional. Vem do coração bondoso de Deus. O verso 23 diz que todas as manhãs, para pensar, você acordou muito mal, você não quer ir trabalhar, sua cabeça está pesada, você está com aquele problema na sua mente, você está desanimado, seus negócios não vão para frente, seu relacionamento com Deus muda, o que você tem que lembrar? No exato momento onde eu abri os meus olhos, a misericórdia de Deus está aqui comigo. Ela está me lembrando, você teve a noite de sono, eu estou renovando você, continua, não desiste. E como age alguém misericordioso? O que Deus espera de você depois de Ele tratar você com misericórdia? Como é que você vai agora agir diante de Deus depois de entender tamanha misericórdia, tamanho perdão? Só você sabe os seus pecados. Só você sabe de onde Deus te tirou. Eu sei de onde que eu saí. Eu sei o tamanho das minhas trevas. Você conhece a sua. Mas a misericórdia de Deus resgatou você. A misericórdia de Deus resgata aqueles que viviam em prostituição. A misericórdia de Deus resgata os que viviam no álcool. A misericórdia de Deus resgata os que viviam na droga, que viviam na soberba, aqueles que viviam no adultério. E Deus faz tudo novo, e Deus perdoa. Essa é a misericórdia de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você só vai conseguir manifestar a misericórdia depois que Deus trabalhar em você. Quando a gente converte, Deus começa a trabalhar. E lembre-se, para você ter misericórdia de alguém, primeiro você tem que saber quem você é. Eu sou pobre, eu sou miserável, eu sou terrível, eu preciso da misericórdia de Deus. Aí você vai começar a praticar a misericórdia com os outros. Porque senão, pode ser que você possa continuar como um falso moralista, julgando as pessoas. Mas não é assim que Jesus fez na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ser misericordioso é uma obra da graça de Deus na sua vida. E se você não está tendo misericórdia com as pessoas, chore diante de Deus, suplique e fala, Deus, eu preciso ser misericordioso, eu preciso ter compaixão das pessoas, eu não posso querer ser juiz na vida das pessoas, eu tenho que contribuir para o bem. Porque Mateus 5,7 diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão. Mas aí, a maioria de nós lê errado o verso. A gente lê assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. A gente não entende o que o versículo quer dizer, e a gente pensa assim, bom, se eu agir com misericórdia, Deus vai me tratar com misericórdia. Pensamento errado, mas o versículo parece que mostra isso. Não! Primeiro eu sei que eu sou pobre e miserável, eu tenho contato com a misericórdia de Deus, eu experimento a misericórdia. Agora sim eu vou entender o outro pecador e vou agir com misericórdia. É isso que esse versículo está mostrando. Ninguém vai ser misericordioso conforme Deus quer sem o Espírito, porque é uma obra da graça. Só o Espírito. Então, queridos, aplicação prática, primeira coisa, nós precisamos suplicar mais a misericórdia de Deus. Muita gente aqui sofre e não implora, e não chora, e não vai ali, acorda de noite pensando nos problemas, vai lá para a sala, se ajoelha, chora, fala, Deus tem compaixão de mim, eu não sei o que fazer, eu estou perdido, mas a tua palavra diz que acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro e ocasião oportuna. É hoje o dia, seu problema está aí, é hoje de você procurar esse trono, de onde vem misericórdia. Porque se você continuar olhando para você, você pode às vezes continuar deprimido, deprimida, e se você continuar olhando as circunstâncias, a angústia vai aumentar no seu coração, mas olhe para a misericórdia de Deus, e seja abençoado,
e se sinta perdoado. E fique em paz com o Criador. Segunda coisa, ore por aqueles que estão agoniados. Visite os amargurados. Se importe com os carentes. Quando você vê alguém sofrendo por causa do pecado, não abandone, chegue perto, fale com ele. Insista, haja com misericórdia. Terceiro, cante as misericórdias de Deus. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Fale para o Senhor, inventa uma musiquinha, faz você uma letra própria e fala: Senhor, eu te louvo, porque a tua mão me perdoa, a tua mão me livra, a tua mão me tirou daquela vida terrível que eu tinha. Haja com misericórdia com as pessoas. Haja com misericórdia com as pessoas. Mostre-me alguém que busca anunciar o evangelho aos não cristãos, e eu te direi: ali vai um homem cheio de misericórdia, ali vai uma mulher cheia de misericórdia. Quer saber se você está agindo com misericórdia? Eu te pergunto, você prega o evangelho para quem? Semana passada, você pregou o evangelho para quem? Eu não preguei para ninguém. A misericórdia está muito baixa em você. Deus não te perdoou? Deus não continua te perdoando? Deus não te trata com misericórdia? E você não leva isso para ninguém? Não está praticando, não está demonstrando o que recebeu do Senhor. Oséias capítulo 6:6 diz: misericórdia quero, não sacrifícios. Pode ser que você venha no culto domingo, levante as mãos, adora ao Senhor, mas o Espírito Santo pode estar falando para você: mas você não tem misericórdia do seu vizinho, você maltrata a pessoa que trabalha com você. Então você vem agora para me adorar, mas você não age com misericórdia. Eu sou o Deus de toda misericórdia, você tem que me honrar. Então não vem com adoração vazia, porque você não age com misericórdia durante a semana com as pessoas. Eu trato você com misericórdia, mas você não age com misericórdia, e aí o seu culto é rejeitado. Misericordioso é alguém que perdoa. Misericordioso é alguém que doa. Misericordioso é alguém que supre o que falta na vida do outro. Misericordioso é alguém que, quando tem uma disputa entre duas pessoas, ele não fica exigindo os direitos, ele olha para o interesse do outro. Ele age pela misericórdia, não pela justiça. Esse livro, Lamentações, de certa maneira, ele é para nos remeter a todo o sacrifício, a todo o sofrimento na cruz. Pense no seguinte: o povo foi para o exílio na Babilônia, o povo se sentiu abandonado, o povo se sentiu longe de Deus, sofrendo. Como que Cristo ficou aquelas 3 horas de treva na cruz, se sentindo abandonado? Deus meu, por que me desamparaste? Então, de uma certa maneira, quando nós olhamos esse livro de Lamentações, nós precisamos lembrar que a cruz de Cristo é a maior manifestação da misericórdia divina. Porque Cristo foi em certo momento na cruz abandonado pelo Pai, por causa do seu pecado, para que você pudesse ser perdoado. E essa misericórdia, ela é em perdão para quem tem Jesus. E aí eu levo você a refletir: verdadeiramente você tem Cristo na sua vida? Quando você peca, você só sente uma sensação de juízo? Ou quando você peca, você corre para a confissão, você corre para o trono de Deus e você confessa: Senhor, tem compaixão de mim? Jamais deixe de confiar na misericórdia de Deus. Sempre busque o perdão de Deus para os seus pecados, porque Cristo morreu na cruz. Lembre-se que um coração quebrantado e contrito jamais vai ser desprezado por Deus. Aqueles que confiam no Senhor, a misericórdia de Deus não vai se apartar deles. Mas uma última palavra, para quem tem dúvida, para quem não está em Cristo, para quem está afastado: a misericórdia de Deus é grandiosa. Diz aqui que não tem fim, mas lembre-se, eu não posso morrer sem Cristo na minha vida.
Se alguém morre sem Cristo na vida dela, a misericórdia acaba ali. E começa então um tempo só de justiça, ela não tem mais oportunidade, então o tempo é hoje. O trono da graça de Deus está livre para você e hoje. Fala: Deus, perdoa os meus pecados. Deus, eu quero ter um relacionamento pessoal, experimentar Jesus e essa misericórdia. Faça isso hoje, experimente a misericórdia de Deus por meio do perdão que é concedido a todos aqueles que creem. Essa é a maior misericórdia do universo. Cristo morreu na cruz por pecadores.